mesmo com uma margem muito baixa, ela consegue entregar bons resultados. Essa é a principal coisa que mostra. E aí, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente olha uma margem baixa dessa? Primeira coisa, quando você bater um olho na margem, você tem que ver o quão necessário aquele produto é. Fala, meus caros! Estamos começando mais uma mentoria individual. Hoje eu estou com a Marcela, falando lá de São Paulo. Tudo bem, Marcela? Tudo ótimo. Então, já vamos começar, para não perder tempo, fazer as clássicas perguntinhas básicas aqui para a gente localizar, para entender onde você está aí nessa sua caminhada aí dos investimentos, né? Em que parte você já está da metodologia. Já sei um pouco aqui com os materiais que você mandou, mas é importante ouvir de você para ficar claro de todo mundo também. Então, hoje, atualmente, você já deu aqueles primeiros passos de reserva de emergência você já calculou, já está montando? Como que tá essa situação? Já, na verdade, eu fui bem conservadora na minha reserva de emergência, porque eu tenho planos para fazer uma mudança que vai impactar nisso daqui a uns meses. Na verdade, adiei um pouco alguns planos, né, de me mudar, enfim, por conta até da crise atual. Então, eu já sei meio que o cenário futuro. Então, eu não fiz a minha reserva com base nos gastos que eu tenho hoje, mas já prevendo daqui a um tempo. Um custo maior. Já para pegar o pior Entendi. cenário. Então, ela está completa. Então, quanto a isso, eu estou tranquila. Excelente, excelente. E aí, além dessa reserva, e é só para ficar claro mesmo para todo mundo, para a gente fazer essa separação, né? Sempre no começo da mentoria eu falo isso. Tá claro para você que os objetivos de curto prazo, se você tem algum objetivo de curto prazo, alguma coisa de curto prazo que você está direcionado na renda fixa, ou atualmente não, está só dentro tudo da reserva? Não, então, hoje o que acontece? Eu tenho um dinheiro que ele está, na verdade, como se fosse estar na conta do Nubank, e aí esse dinheiro agora que, com base na metodologia, eu preciso distribuir, entendeu? Entendi. Então, até as metas que eu tenho para curto prazo, está tudo lá. Então, eu tenho que ver ainda o que eu vou destinar para minha porcentagem de renda fixa para essas metas mais a curto prazo e o que eu vou aplicar em renda variável. Entendi. E aí um ponto interessante, que já é uma dica que eu te dou aqui, é o seguinte: para esses objetivos de curto prazo, é interessante você deixar separado dessas porcentagens que a gente vai definir da carteira. Para a gente deixar bem separado, entendeu? Assim, ó, primeira etapa, reserva de emergência, tá ok, já matou. Segunda etapa, os objetivos de curto prazo. Então, quando a gente está falando desses de curto prazo, a gente ainda não está falando da carteira realmente de investimentos. A gente está falando de fato e já está até alocado em um local aí que você falou, né, Nubank. Então, pode ser algo bem simples desse tipo mesmo. Não tem nenhuma exigência de ser algum investimento mais sofisticado, não. Mas ter bem claro que esse dinheiro do curto prazo, ele vai ser diferente da sua renda fixa da sua carteira. Entendeu? Para você focar nessa porcentagem, quando a gente montar essa porcentagem aqui, que você está vendo na planilha azul, que você já definiu esses 50%, esses objetivos de curto prazo não é interessante que fique dentro desses 50%, entendeu? Porque, basicamente, o que a gente coloca aqui, e isso é claro, é opcional. Se você tem uma ideia de quanto é isso, você simplesmente vai colocar esses 50% e vai colocar um pouco a mais de renda fixa, mantendo nos mesmos produtos. Não precisa separar isso. Mas você ter a noção que dentro desses 50% está separado a parte que você está voltada para o curto prazo, que são os objetivos que você já tem uma visibilidade aí que você vai ter, e a outra parte que é para realmente reduzir a volatilidade da sua carteira, que não necessariamente é por conta de curto prazo, que é uma renda fixa mesmo voltada para o longo prazo. Eu estou falando isso porque vão ter produtos diferentes. Você vai ver que a gente vai ter tipos diferentes de investimentos quando a gente fala de renda fixa no longo prazo e no curto prazo. E principalmente quando a gente está falando de longuíssimo prazo, isso aí sim vai fazer diferença. A renda fixa que você vai investir para o longo prazo e para acompanhar aí sua carteira de ações, ela vai ser bem diferente desse curto prazo. Principalmente por conta do imposto de renda. Quando você investe em algo focado no curto prazo para a renda fixa, o impacto do imposto de renda quando você retira esse investimento é muito alto, porque ele segue uma tabela regressiva.
sei se você conhece a tabela, mas começa lá em bem alto, em mais de 20%, termina lá em 15%. Então, quando você tem uma renda fixa que você está indefinido, você fala assim, ó, isso daqui é renda fixa, mas eu não sei se ela é para o curto prazo ou para o longo prazo. Você vai acabar deixando ela em algum título, em alguma coisa com um prazo final curto, e aí quando bater esse prazo final, o que você vai ter que fazer? Por exemplo, um exemplo clássico aí, você fala, vou deixar isso daqui num Tesouro Selic aqui 2026, qualquer coisa desse tipo. Vou deixar aqui ela em uma CDB de 3 anos. Quando der os 3 anos, você vai ter que vender, porque vai chegar no prazo limite, vai pagar o imposto de renda para ter que investir de novo aquele dinheiro, entendeu? Enquanto você se pegar no longo prazo e aquele dinheiro está claro que é para renda fixa no longo prazo, você pode colocar em um título que tem um vencimento lá na frente, que aí você não precisa ficar girando, você não precisa ficar tirando e colocando e investindo novamente. Ficou claro? Ah, legal, ficou, porque na verdade essa parte eu estava com bastante dúvida também do que eu colocaria nessa porcentagem de renda fixa, então o que deveria estar dentro dela. Eu achei que, por exemplo, ela ia contemplar essas metas de curto prazo também, mas legal, tá bom. E assim, vai acabar estando aqui dentro também, né? Porque você não precisa ficar separando ali na sua renda fixa, pilotar todo mês, o que está aqui que é a renda fixa para o meu curto prazo ou não. Mas é basicamente quando você definir essa porcentagem, já pensar nisso. Fala assim, ó, esse dinheiro, esse montante, você pode fazer separado, para mim é até mais fácil, porque quando a gente fala de curto prazo, na grande maioria das vezes, esse valor ele é algo palpável, assim, ele é um valor de fato, ele não é uma porcentagem. Então você fala, eu quero trocar de carro, o carro custa 40 mil. Bom, eu quero comprar um apartamento, o apartamento custa tantos mil. Então, ele é um valor definido. E quando a gente fala de renda fixa para o longo prazo, ele é uma porcentagem. Então, ele vai estar sempre crescendo. Se você coloca os seus objetivos de curto prazo dentro dessa porcentagem, vai acabar que você vai estar aumentando ele sempre sem necessidade. Entendeu? Porque quando você fala, o meu investimento de curto prazo é comprar aí um carro, trocar alguma coisa, e vai custar aí 30 mil. Se isso não tiver fixo dentro lá da sua renda fixa de curto prazo, tiver como porcentagem, hoje é 30 mil, mas amanhã você aumenta o seu patrimônio, você a planilha vai te indicar para colocar mais. Então vai virar 31, 32, 33, sem ter necessidade, sendo que o curto prazo é aqueles 30. Então, por isso que é interessante dividir. E já falando para você, já antecipando exatamente quais são os títulos que seriam recomendados assim para fazer cada uma dessas funções, para curto prazo, você poderia colocar, se for um período muito curto, você pode deixar no próprio Tesouro Selic, tá? Menos de 3 a 5 anos, aí a diferença vai ser muito pouca, muito pouca. Isso tem até na primeira aula, na primeira mentoria em grupo que a gente fez falando sobre renda fixa, eu falei bastante disso. E claro, isso a gente vai renovando com base no cenário, né? Isso tem uma ligação muito forte com a Selic. Com a Selic no nível que está hoje, na minha visão, vale pouquíssimo a pena você colocar uma CDB ou uma LC voltada para o curto prazo. Você vai estar colocando uma rentabilidade muito pouca a mais, muito pouca mesmo, porque quando você falar de 130%, 140% do CDI, sendo o CDI 2%, 40% de 2% dá pouquíssimo, dá menos de 1% a mais. Então, isso no curto prazo é uma diferença muito pequena, que eu acho que não vale o risco, não vale a energia que gasta nisso. Então, por isso, atualmente, se for um investimento assim, de 3 a 5 anos, curto prazo de fato, e que vai deixar na renda fixa, eu simplificaria deixando direto no Tesouro Selic. Porque você vai ter zero risco, praticamente. É um investimento de menor risco que a gente tem disponível. E você tem uma liquidez alta, que é o que você necessita. Então, você pode usar para um curto prazo, mas diferente dos CDBs, mesmo se você quiser antecipar esse curto prazo, você pode fazer isso com o Tesouro Selic. Você não vai estar preso. E ao mesmo tempo, você tem ali um rendimento que mantém o valor do seu dinheiro. Se você deixa numa CDB, você vai estar pagando o preço de ter um risco um pouco maior, porque você tem uma instituição financeira envolvida, mesmo que tenha o FG6, pode dar alguma confusão e demorar para cair, e, enfim, alguns cenários bem mais improváveis, mas podem sim acontecer, acaba colocando risco. E também você acaba perdendo essa moeda de troca, que é a liquidez do Tesouro Selic. Então, eu acho que só se fosse um valor muito alto que você fosse colocar em renda fixa para realmente esse 1% fazer diferença. Então, fora isso, seria o próprio Tesouro Selic.
E aí, voltado para o longo prazo, aí já tem outras opções melhores. Aí você pode voltar, por exemplo, você pode começar a olhar um tesouro IPCA, que são os que têm o vencimento mais longo. Então, tem tesouro IPCA, por exemplo, 2045. Então, se você vai botar uma renda fixa que você sabe que você vai querer tirar só lá na frente, você pode botar no tesouro desse e esquecer. Porque o risco é baixo, ele já vai estar cumprindo ali, já vai estar cobrindo, né, o IPCA, já vai estar cobrindo a inflação e te dando um rendimento a mais. E seu imposto vai ficar baixíssimo quando você for pagar, porque você vai pagar somente 15% uma vez só lá na frente quando você precisar tirar. Então, assim, é um cenário mais confortável para o longo prazo. Tesouro IPCA+, 2045, 2000 e quanto você achar o que você achar de prazo mais longo. Isso se for um prazo longo realmente. E aí, é só mensurar isso, porque se for alguma coisa que for no intermediário, aí, se for, por exemplo, 5 anos, 6 anos, aí já começa a ser um pouquinho arriscado esse tesouro com vencimento lá na frente. Aí vale a pena escolher alguns títulos públicos que sejam com vencimento um pouco antes, um pouco mais próximo da data que você deseja tirar. Por quê? Porque existe uma coisa que chama marcação a mercado, que acontece com esses títulos, que é o seguinte: sempre quando você fala um Tesouro IPCA mais 2045, ele te garante, você sabe que vai chegar lá em 2045, você vai receber exatamente o que está escrito naquele contrato. Vou receber o IPCA mais certa porcentagem. O problema é que nesse período, até lá, o preço dele oscila um pouco. A oscilação é pequena, mas é o que a gente chama de marcação a mercado, que é a oscilação dos títulos de renda fixa enquanto não chegam no seu vencimento. Então, quando eles estão se aproximando muito do vencimento, essa variação vai diminuindo muito. Então, se você bota no Tesouro 2045, mas você vai tirar em 2040 ou 2038, é muito pouco chance, não tem praticamente nada de risco de você tirar, de você perder dinheiro. Agora, se você investe no título lá de 2045 e você vai tirar daqui a 2 anos, corre o risco sim de estar numa marcação ao mercado que acaba te prejudicando um pouco. Beleza? Então, assim, resumão, se for curto prazo, tanto para a reserva de emergência, né, que você já tem montada, quanto para curto prazo, Tesouro Selic, pegando aí um título mais próximo, né, o Tesouro Selic que fica disponível, Tesouro Selic 2025. Se for um prazo médio, procurar algum desses títulos, principalmente pós-fixado, se for um pós-fixado focado numa data próxima de quando você vai tirar, e se for a renda fixa que vai compor a sua carteira de longo prazo, IPCA+, com o maior vencimento possível. Tá, legal. Matheus, por exemplo, para curtíssimo prazo, digamos assim, tipo, que eu quero usar, sei lá, até o final do ano, começo do ano que vem. Eu tenho deixado esse dinheiro, por exemplo, na conta do Nubank, mais por conta de praticidade do que realmente pelo tipo de investimento. Aí não tem problema, né? Não, problema nenhum. É a maneira, eu deixaria também, para te falar a verdade, para usar no próprio ano. É muito mais prático de você tirar sem pagar tarifa. Tranquilo. Tá, era mais por isso mesmo. Legal. Em relação à renda fixa, você tem algum... você tinha falado de algum fundo, né? Você tem algum outro produto de renda fixa, alguma coisa que você tenha dúvida que está entrando dentro dessa porcentagem? Dessa que eu determinei de 50%? Isso, diz? dentro do que... Não, dentro hoje eu não tenho nada aí. E dentro, hoje eu não tenho. Entendi. Mas dentro da sua renda fixa que você tem hoje, você tem alguma coisa além de Nubank e esses títulos? Eu tenho uma previdência. Entendi. Aí não entraria aí, né? Aí também seria... Eu lembro que nessa mentoria em grupo você tinha comentado também de... Alguém perguntou, acho que de previdência, né? E aí você comentou que podia até ficar fora dessa porcentagem de renda fixa. Mas o que você aconselharia? Primeiro que eu não sei nem se vale a pena mesmo, né? Eu acho que esse produto que eu tenho hoje não vale a pena. Ele é um produto do banco, mas hoje eu tenho a possibilidade de, pela empresa, também ter uma previdência, aquela que é em grupo e que a companhia contribui com uma porcentagem também, né? Então, eu preciso até avaliar se é possível, acho que dá, né, para fazer a portabilidade, para eu não ter que resgatar do outro. Agora, eu não sei se compensa. Essa é uma das minhas dúvidas também. Essa dúvida de previdência é bem comum. Tem bastante gente que tem essa dúvida, principalmente por conta desses planos que a
que as empresas oferecem, né? Esse de contribuição, de você coloca e ele coloca a mesma quantidade, isso enche os olhos, na verdade. E aí uma coisa só para esclarecer, mas é muito mais uma curiosidade, porque muita gente fala disso como se fosse assim, uma empresa está sendo boazinha. E só para esclarecer que não está sendo boazinha, tá? Porque esse dinheiro que ela contribui na mesma proporção abate dos impostos que ela teria né? que pagar. Então, é só uma curiosidade mesmo. Mas o ponto é o seguinte, eu lembro dessa pergunta dentro da mentoria, e que inclusive ele falou assim, ó, já tenho anos, se eu não me engano foi ele ou foi aqui a menina falou, acho que foi uma menina, que falou que a mãe Foi dela já uma estava... menina. Isso, que a mãe dela já estava há mais de 10 anos com essa previdência privada, ela falou para tirar, eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso com a sua mãe, não dá esse desgosto para ela não, já que ela está investindo esse tempo todo, não faria sentido. Mas o ponto da previdência é o seguinte, se fosse pensar em entrar hoje, entrar agora em uma previdência, definitivamente eu não entraria. Definitivamente não seria um dos produtos que eu olharia. E aí você falou de previdência de banco, né? Nessa eu não tenho dúvida nenhuma, sem nem se me falar o banco, que é um produto ruim. Isso daí não precisa nem falar, vai ter um Na época, 99,9% aí de ser. na época eu lembro que agora que faz um tempo também que eu tenho ela, mas eu lembro que eu aceitei porque tinham alguns benefícios por conta da empresa, mas não era a previdência que a empresa contribui também. Tinha alguma coisa que valia um pouco mais a pena. Mas já faz um tempo e eu acho que hoje já não está valendo mais, ainda mais porque eu tenho esse outro que vai me dar um benefício, né? De ter mais uma parcela com a empresa contribuindo. Então, eu fico na dúvida, e também se esse tipo entraria também nessa, porque é a longo prazo, né? Então poderia também considerar como essa porcentagem da minha renda fixa. Olha só, vou dividir aí para te ajudar, vou dividir em algumas partes. Seguinte, primeiro te dar alguns elementos para você tomar essa decisão se vale ou não a pena. Então, eu acho que o primeiro ponto está claro, que essa previdência de banco definitivamente não vale a pena. E aí a dúvida é se vale a pena você fazer a migração para essa nova previdência, né, que tem essa contribuição em conjunto da empresa, ou ficar fora disso e, enfim, não entrar mais em previdência. E aí tem alguns elementos. Como eu disse, o importante é dar essa autonomia para vocês, porque isso não tem resposta certa de fato, mas com alguns elementos que eu vou te dar vai ficar bem claro. O primeiro ponto da previdência, que para mim uma das coisas de cara assim, que já dá uma desvantagem muito grande para ela, é que ela tem um intermediário. Basicamente, você tem uma instituição que está todos os meses te cobrando uma porcentagem para investir o dinheiro para você. Quando a gente está falando de alguém que está lá, uma pessoa que trabalha aí com você, que não quer nem olhar para investimento, que acha que isso não tem importância nenhuma na vida e que não está nem aí para isso, beleza, esse é o preço que ela paga sem problema nenhum. Agora, para uma pessoa que está aqui, que está estudando e que tem uma noção, que está indo num caminho de aprendizado disso, isso tem um intermediário que faz isso, não faz muito sentido, entendeu? Acaba você pagando o preço para alguém fazer algo que você faria até melhor. Basicamente é isso. E por que você faria melhor? Aí você fala, mas você está pagando uma taxa, alguém vai investir bem esse dinheiro para mim, né? Estou pagando uma porcentagem para um especialista, para uma empresa. E a resposta é que não. Por quê? Essa previdência privada, ela é um investimento altamente popular, né? Você tem ela difundida aí para todos os funcionários da empresa, para pessoas que não têm nenhuma histórico de conhecer bolsa de valores, de entender o que é risco, de entender o que é volatilidade, nada disso. Então, você imagina se esse cara que está administrando a previdência, ele vai lá e olha essas ações e fala assim, essas ações aqui são muito boas, claramente são boas, só que, ela está passando por um momento difícil aqui, está caindo. Vou comprar ela. Imagina se ele faz isso, só que a ação sofre uma oscilação muito forte no curto prazo e reduz. Ele fala assim, só vou escolher empresa boa, vou escolher aqui 10 empresas boas, que seja. Primeiro que o valor que ele tem administrando é muito grande. Os caras são fundos que têm muito dinheiro, então não dá para ele concentrar. Isso já faz com que ele tenha que diluir muito. Em segundo lugar, se ele
qualquer escolha que ele vá fazer, ele está muito mais focado em ter uma menor volatilidade do que ter empresas boas. Porque para ele não importa de fato se vai render 100% do Ibovespa ou se vai render um pouco 90%, se vai performar pior que o Ibovespa. Se algum mês o Ibovespa performar 20% no mês de valorização, ou seja, a média aí das principais ações do Brasil performar 20%, e a Previdência performar 10%, para quem tem o título, vai achar maravilhoso, já vai achar sensacional. Então, o que esses administradores fazem? Eles colocam investimentos altamente conservadores, porém dentro da renda variável. Então, acaba que você fica com dinheiro que não é renda fixa, porque depende muito do plano ali de previdência, mas a maioria dos planos tem ali a opção, né, de você ser mais arrojado ou você ser mais conservador, etc. Então, grande parte deles você tem uma certa exposição à renda variável, mas quando tem, a qualidade dessa renda variável é muito ruim. A qualidade do que ele investe, do que esse administrador investe é muito ruim. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a liquidez. A liquidez é drástica, né? Se você vai tirar uma previdência dessas antes de um período que se espera, você vai ver o seu patrimônio reduzindo bastante em relação ao que você esperava tirar. Por quê? Porque tem toda aquela política de que a empresa coloca para você não é imediatamente seu. Tudo que você fala, eu contribuo e a empresa contribui na mesma proporção. Mas, e um exemplo pessoal, tá? Como eu estava conversando com você antes, acabei de sair de um emprego de engenheiro. E eu contribuí para uma previdência dessa. Quando eu entrei lá, eu comecei também. E quando eu saio, como é um período curto, o que eu posso resgatar, por exemplo, é tudo que eu depositei, ou seja, a parte que realmente foi descontada do meu salário, mas de tudo que a empresa depositou, eu só posso resgatar 30%. 30% é meu, o resto é dela. É tipo um acordo assim, tá bom, eu tô depositando aqui para você, mas você só pode tirar tudo mesmo se você ficar 10 anos na empresa, se você ficar 15 anos na empresa, se você ficar 15 anos dentro desse plano. Eu sei, a empresa que eu trabalhava antes, que eu troquei de empresa agora no começo do ano, não valia a pena, porque eu não podia, se eu pedisse demissão, eu não pegava nada que ela contribuiu durante o período. Isso. Acho que muda também de empresa para empresa. Essa empresa que eu estou agora, eu pedi o material para poder entender direito, né, como que funciona, mas ainda não recebi. Mas pelo que eu entendi assim por cima, eu também ficaria com uma porcentagem, né, se eu pedisse demissão. Acho que se você é demitido, você acaba conseguindo o valor integral. Tem algumas coisas assim. Entendi. Mas também varia muito de empresa para empresa, né? Então... É exatamente isso. Eu acho que a média aí é por aí mesmo. Como eu te falei, né? Eu tendo feito o pedido de demissão foi 30% nesse plano. Acredito que gira um pouco em torno disso. Então tem esses 3 pontos que para mim são bem penalizantes, sabe? E tem uma coisa que me incomoda um pouco também e que eu já vi em outros planos de empresas muito grandes, não sei qual é a sua situação, mas falando até para todo mundo que está assistindo, a gente tem empresas que são muito grandes, que têm plano de previdência para todos os funcionários, que o plano de previdência ele está dentro da estrutura da empresa. Ou seja, ele não terceiriza. As empresas grandes elas não terceirizam isso para alguma outra empresa. Eles, claro, contratam os funcionários, enfim, contratam tudo, mas o plano de previdência faz parte da empresa, é dentro da empresa, da estrutura da empresa. Isso faz com que tenha a chance de ter um conflito de interesse imenso. Não precisa nem falar, você imagina, o dinheiro gigantesco da empresa que ela está depositando para os funcionários para mudar o código lá, mudar o regulamento desse plano é muito simples. Então, é mais uma coisa para se tomar cuidado. Então, assim, eu definitivamente não não começaria em um plano de previdência privada se eu estivesse iniciando hoje. E aí, né, só para não falar só contra, tem o fato também que se for uma empresa que você olha, né, exatamente desse ponto que a gente está falando, você fala assim, cara, de verdade, eu quero aposentar aqui, quero trabalhar aqui. Hoje é mais difícil isso, né? Hoje as pessoas trocam de empresa muito mais facilmente, né? É uma coisa até muito boa. Mas se é uma empresa que claramente você tem um plano de carreira e fala assim, ó, quer saber? É perto da minha casa, é aqui que eu tenho meu conforto, eu quero trabalhar aqui por 10, 15 anos. Talvez até valha a pena, porque vai ser um dinheiro ali que você vai deixar não prestando atenção nisso, fala assim, ó, desconta pouco ali, então eu vou deixar
para se acontecer alguma coisa eu poder resgatar tudo e para resgatar lá na frente. Então, caso seja assim, que são poucos casos, né? Eu acho que pouca gente hoje entra numa empresa falando assim, pô, vou ficar a vida inteira aqui. Isso é muito mais difícil na nossa geração. Mas, nesse caso, seria, sim, uma alternativa. Mesmo assim, eu ficaria com o pé atrás, né? Eu acho que teria investimentos melhores, mas nesse caso não seria um problema, sabe? Nesse caso, você teria uma grande chance de... Lembrando, né, que o desejo não tem que ser só seu, a empresa tem que querer que você fique todo esse tempo também. Claro. Mas nesse caso, já seria uma opção bem mais plausível, né? Nesse caso, daria para você analisar. Agora, fora isso, eu nem olharia a Previdência. Então, mas, por exemplo, essa que eu tenho no banco, eu não quero ela mais. Será que não seria melhor transferir para esse plano, por exemplo? Porque eu acho que isso pode, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas transferir para essa previdência que a empresa me dá, por mais que eu contribua com a menor porcentagem, só para participar do plano, e não ter, por exemplo, se eu fosse resgatar a antiga, eu vou perder muito, né? Entendi, então, será que entendi. neste caso não valeria a pena fazer a isso vai ser só colocando na ponta do papel mesmo, Marcelo. Isso vai ser só colocando na ponta do papel. Eu não consegui fazer isso ainda porque eu não consegui as informações dessa nova, né? Eu preciso, e ela é terceirizada, eu preciso talvez entrar em contato. Exatamente. Porque isso vai depender muito individualmente, realmente, da Previdência e de há quanto tempo você está, né? Essa do banco, principalmente, quanto tempo você já está nela e quanto você deixaria de ganhar resgatando agora para ver esse balanço aí. Mas, bom, agora você já tem todos os elementos aí na mão, né? Botando no papel, você vai pesar essa diferença com o que você tem de elementos de um bom investimento. Então, você vai falar, pô, ó, agora só. Agora que depois da metodologia de verdade, eu já sei investir, já sei selecionar algumas ações, já sei investir em renda fixa, já sei os títulos que eu vou escolher. Essa diferença... Para comparar. Essa diferença que eu vou perder aqui, que eu vou deixar de ganhar, né, se resgatar esse título antes, vale a pena? É um preço que eu quero pagar para poder alocar ela bem em algo que eu sinto confortável? E aí, se for um valor muito alto, você vai falar assim, não vale a pena, mesmo eu sabendo escolher outros títulos, é melhor eu transferir para tirar daqui a alguns anos e não perder isso. Se for um valor baixo, você fala, com certeza vale a pena eu tirar, porque eu vou alocar esse capital muito melhor em bons investimentos. Legal, Matheus. Beleza? Beleza. Marcela, vamos embora então. Aqui, vou entrar um pouquinho nas porcentagens que você colocou. Você colocou aqui que você deseja ter, né, na porcentagem macro, 50% em renda fixa. E aí, lembrando agora, né, que essa renda fixa voltada totalmente para amenizar aí a sua carteira, né, no longo prazo, deixar com uma volatilidade menor, que esse é o principal objetivo da renda fixa para o longo prazo. E você colocou 30% de renda variável no Brasil e 20% nos Estados Unidos. É isso mesmo? Por enquanto é. Eu estou terminando... Hoje eu ainda não terminei o curso, então pode ser que até o final do curso eu mude essa decisão, né? Entendi. Conhecendo um pouco mais dos outros investimentos também. Ótimo. Tá uma porcentagem bem, bem equilibrada, né? Arrojada aqui, tem bastante, na metade, 50% de renda variável é bem arrojada, mas se você tem sua reserva de emergência e se você tem principalmente a mentalidade bem consolidada de investidor, você consegue sim ter uma carteira aí com 50% de renda variável. Lembrando que para essa porcentagem, para ter metade aqui, reforçar bem os fundamentos, ter bem claro que renda variável é para o longo prazo, ter bastante confiança nas empresas que você coloca, tanto nas empresas quanto nos FIIs, enfim, tudo que estiver investindo na renda variável, porque você vai ter metade do seu capital exposta a um risco grande. Então, exposta a um risco de cair bastante aí em alguma crise, em alguma ocasião. Então, ter isso bem fundamentado para não passar... a primeira questão financeira, né, para você não ver esse dinheiro cair e acabar vendendo na baixa, na primeira crise, porque isso vai fazer você perder dinheiro. E também na questão de tranquilidade, de ter essa confiança para quando vir algum período de queda, porque vai vir, você pode ter certeza, pode ser ano que vem, pode ser há 5 anos, pode ser daqui a 10, mas vai vir, porque é assim que o mercado de renda variável funciona, mas que quando ela venha, não tire sua paz, não tire sua tranquilidade, você consiga tocar normal sem estar preocupado com isso. Esse é o principal objetivo, né? Não fazer você vender na baixa, então não fazer você ter perda financeira de fato, e também não fazer você ter perda de paz, porque esse é o principal objetivo também da metodologia de verdade. Não só você
investir, né, para aumentar o seu patrimônio, mas para você ter tranquilidade também, para você ter segurança. Beleza? Beleza. Aqui, você já colocou também uma porcentagem aqui por tipo de ativo. Como você disse, você ainda está olhando alguns ativos, né? Então isso daqui pode mudar, correto? Uhum. Eu ainda nem cheguei nas aulas de FIIs, então pode de ser FII que também não. ainda mude. Beleza. Aqui está bem equilibrado, né? 50-50, ações e FIIs. Entre ETFs, estoques e REITs também, né? Um equilíbrio bom. Lembrando que essa porcentagem aqui em ETF é uma boa, porque você consegue, dessa maneira que você está colocando, você consegue, com uma parte grande em ETF, cumprir a missão, digamos assim, do investimento exterior, que é estar exposta a um tipo de ativo diferente, a um risco diferente. Então, se você tem ETFs aí que você consegue se expor ao mercado de maneira geral, né, ao mercado americano de maneira geral, você consegue se expor aos REITs de maneira geral, a um setor em específico lá fora que você não tem aqui de maneira geral. Então, os ETFs servem muito para isso. E as stocks e REITs servem muito mais para você dar aquela afinada ainda mais a fundo, né? Aquela realmente o toque final ali, de você colocar algumas ações específicas, alguns REITs específicos que você goste e que você veja que tem um alto potencial e que se encaixa também bem dentro da sua carteira. Então, é exatamente essa estratégia mesmo que é bem viável. Matheus, aí eu tenho uma pergunta também, entrando um pouco nesse tópico. Uhum. Como eu te falei, eu não cheguei ainda nessa parte, né, de renda variável no exterior, mas eu queria só tirar uma dúvida com você. Por exemplo, hoje eu trabalho é uma nova empresa, eu mudei agora de empresa no começo do ano, ela é uma multinacional do ramo farmacêutico. E ela tem, eu acho que você tinha comentado que a empresa que você trabalhava também tinha isso, né, de plano de aquisição de ação com desconto. E o desconto é de 15%. Então, assim, eu não sei se, por exemplo, na filtragem, essa empresa estaria na lista, né, das melhores opções para escolher. Mas por conta deste programa, será que ainda não valeria a pena por conta do desconto? Marcelo, Pelo esse setor, desconto é de quanto? 15%. Olha só, o que vai acontecer com ela dentro da análise que você for fazer de empresa de investimento no exterior? Ela vai ter uma vantagem gigante. Ela vai ter uma vantagem gigante frente às outras. Por quê? Porque você tem uma proteção de risco de 15%. Basicamente, todo o valor que você está investindo na empresa, se ela tem um evento muito marcante que faça ela desabar 15%, você ainda vai estar protegido, vai estar exatamente com o capital que você colocou. Então, você vai sim ter uma proteção muito forte. Esse é um fato. Então, isso vai deixar ela muito na frente das outras. Qual é o ponto importante? E isso é interessante porque, como você falou, né, eu tinha exatamente esse mesmo, eu acho que eu citei isso algumas vezes, eu tinha exatamente esse mesmo plano dentro da empresa que eu estava. E em todas as chances que eu tinha, o pessoal sempre ficava em dúvida, falava assim, porque tem uma quantidade mínima, lá tinha uma quantidade mínima que valia tipo, muito a pena, que era assim, você comprava 2 ações, você ganhava 4. Então, essa o pessoal não tinha dúvida, sempre todo mundo pegava. Só que, além disso, cada uma que você pegava, você tinha 20% de desconto. Então, o pessoal sempre pegava só as 2 que dobrava. Sempre quando vinha de 20%, eu pegava o máximo. O pessoal que da parte de ações nem entendia, falava assim, o que você está jogando tudo isso? Mas sempre pegava o máximo. E por quê? Porque eu vi que a empresa era boa, ela tinha os fundamentos que a gente olha, que a gente olha dentro da metodologia de verdade. Claro, tinha empresas melhores. Quando a gente vai estar falando de performance de ação, né, você tem empresas no mundo, principalmente falando de investimento no exterior, vão ter empresas melhores, com alguns fundamentos melhores e assim por diante, mas uma diferença desse tamanho acaba dando uma vantagem muito grande para essa ação. Então, o que eu recomendaria? Fazer os critérios normalmente, igual você vai fazer quando chegar na parte de investimento no exterior. Então, aplicar todos os critérios de estoques ali, nas que você tiver em vista, e também aplicar nela. E caso ela fique viável, caso ela atende o mínimo dos critérios ali, fique viável de fato, se a empresa já gera um lucro, se tem uma dívida controlada, principalmente esses 2 pontos, né, tem uma margem legal aí, tem um certo histórico, e você vai ter um componente a mais
para introduzir nessa análise, que vai ser a sua própria visão de estar dentro dessa empresa. Então, toda a parte de potencial e risco que a gente está falando, que é a perspectiva, né? Qual é a perspectiva dessa empresa, você vai ter muito mais componente para conseguir agregar essa análise do que normalmente você teria. Então, você já vai ter a visão aí, não sei até que ponto você tem a visão da empresa, principalmente estratégica, etc., como isso é difundido para todos os funcionários, mas caso seja, você já tem muito mais claramente esse elemento a mais. Mas, de fato... Isso eu estou bem tranquila, é uma empresa bem transparente, assim, eu gosto bastante da política deles, é bem legal, é uma empresa muito boa. Então, com certeza, ela vai estar muito na frente das outras. Então, o que eu recomendaria é exatamente isso que eu falei. Aplica os filtros, aplica os critérios, né, exatamente como se fosse uma empresa qualquer, e se ela tiver aí dentro dos parâmetros que a tornam viável, que basicamente lucro, dívida, aí a gente não tem muito isso de governança quando a gente fala de investimento no exterior. As ações lá, elas possuem, se a gente vai falando de bolsa americana, né? A maioria possui uma classe de ação só, que é a melhor classe. Tem poucas empresas que possuem mais classes de ações, quando a gente fala igual de ON e preferencial aqui, lá não tem muito isso, na grande maioria. E também o controle é sempre, na grande maioria das vezes, mais uma vez, é muito dissipado. Não é, a gente não precisa ficar olhando o controlador igual aqui no Brasil, porque as empresas são muito grandes, então normalmente os controladores são bem diluídos, né? E aí, fazendo isso, sendo viável, com certeza vale a pena ter um capital diversificado lá. Lembrando que sempre, né, ela vai estar contando como parte da sua carteira, não vai ser um dinheiro que você vai apostar tudo nela, não. Ela vai estar ali como uma parte, como um risco, se for uma empresa que tem alguns fundamentos que não são tão bons, ela vai ter um nível de risco, mas você vai ter esse risco bem reduzido por conta dos 15%. Ah, legal, Matheus. Beleza. Show? E até maneiro, até legal ter a ação da própria empresa que você está. Até uma sensação a mais de sócio ali, de dono, realmente. É interessante. Porque às vezes a gente eu gostei, na empresa que eu trabalhava anteriormente, era uma empresa nacional, não tinha esse programa. Acho que isso é uma coisa mais comum em multi, né? Sim. Mas eu achei bem legal. Isso é até um sinal, se você for pensar olhando a empresa, olhando o negócio, isso é até um bom sinal de governança, porque a empresa tem... Um dos pontos que a gente analisa de potencial da empresa é a cultura. Claramente, quando uma empresa ela se propõe a fazer isso, lembrando que quando ela faz isso, ela está pagando, tá? Ela está pagando essa outra parte. Isso não é de graça para ela. Normalmente você tem uma holding da própria empresa onde ela faz essa compra. Mas isso tem uma influência direta na cultura de sentimento de dono, de dar aos funcionários a cultura de dono, e isso, no longo prazo, é fundamental para uma empresa ir para frente. Então, isso já entra como um ponto positivo, na minha visão, em uma análise de perspectiva da empresa. Isso eu acho bem interessante, porque é a cultura que que de fato vai levar uma empresa a crescer. Fechado? Sim. Vamos dar uma olhadinha, então, em ações? Vai dar tempo da gente aprofundar em cada uma, até que não é tanto o objetivo também, que isso a gente vai fazer na análise individual de cada ativo, mas você já tem aqui na planilha de verdade algumas ações que você colocou. Inclusive, você já me passou a informação de que essas roxinhas é o que você já tinha anteriormente, antes de começar a se tornar uma investidora de verdade, e essas verdes são as que você começou a olhar agora, que você já viu aí com potencial de entrar na sua carteira, correto? Isso, eu não terminei a análise individual de todas as empresas que ficaram no filtro, né? Então, por isso que tem poucas aí, só tem essas 3. Na verdade, depois que eu mandei esse material para você, eu já consegui analisar um pouquinho mais. Tenho até uma pergunta em relação a isso. Desses dias, né? Mas sim, então, essas ações que eu já tinha, na verdade é aquilo, né? Entusiasmo de quem não sabe nem o que está fazendo, aí alguém fala que é legal, vai lá... Essa daqui é a cara de... Você não precisa nem me contar isso, Marcelo, você não precisa nem me contar Exato. isso. Então, assim, o que eu queria primeiro fazer, na verdade,
muitas delas eu já consegui eliminar assim de cara. Eu não precisei nem entrar, nem analisar uma por uma, eu já sei que elas sairiam, que não faz parte da metodologia. Mas, por exemplo, a SLC é uma empresa que ficou no meu filtro, então eu fiz a análise individual dela para ver se eu manteria ela ou não na minha carteira. E aí, pela análise que eu fiz, ela não é tão ruim, mas posso trocar por uma melhor. Entendi. Então, ela está aqui você falou no meu... agora há pouco que tinha uma dúvida, mas você não chegou a falar. A dúvida era essa, era da SLC. Era A outra? dúvida é, por exemplo, essas daqui que estão em verdinho são as que eu estou listando, mas eu ainda não comprei nenhuma porque eu quero terminar de fazer minha análise para poder decidir. Sim. Até pode ser que mude, né, a minha lista final. Então, elas são as candidatas, digamos assim, para montar a carteira. Agora, eu estava analisando, e aí ela não está aí, porque foi nesse meio tempo que eu analisei, porque mesmo as que você passou na aula, eu refiz a análise, né? Atualizei a planilha e refiz as análises, mesmo se você já tivesse passado no curso. Sim. Então, uma que eu estava com dúvida... Cadê? Aqui. É o caso da Raia Drogasil. Porque, por exemplo, no filtro, eu vou até abrir aqui, porque eu não sei de cabeça, mas na minha planilha, ela na margem líquida está com 3,9. E aí, se fosse aplicar o filtro como você passou na aula, tal, ela não entraria, né? Mas não significa que ela seja uma empresa ruim. Sim. Então, Até dar eu uma não sei se olhada. é mais por conta do período, né? Também a gente está num período mais crítico, acho que Bem para... provavelmente, mas eu estou abrindo aqui. Aí eu fiquei com dúvida também se varia tanto assim, né? Esses números, porque eu acho que a aula não faz muito tempo que você fez. Sim. Na verdade, eu não sei, né? É uma pergunta. Vou colocar aqui. Porque ela só ficou na minha lista porque eu abaixei um pouquinho mesmo a porcentagem quando eu apliquei o filtro. A gente até cita isso lá na aula em relação à margem, né? Que você tem Principalmente essa... para o varejo, né? Exatamente. Estou pegando aqui o histórico. Ver se a gente consegue achar o histórico de margem que se mostra aqui no fundamento. Eu acho que a gente não tem o histórico. Tem. Margem líquida. Olha só. Vou compartilhar aqui. Então, vamos olhar um pouquinho para ela e depois a gente fala específico. A gente tem isso que você falou, né? A margem líquida dela é bem baixa, 3,79%. E a gente tem um histórico de... A gente não tem a margem líquida aqui, mas dá para ver a margem EBIT. A margem líquida vai acabar sendo até maior que isso. Mas a gente tem um histórico um pouco acima aí de 4%, às vezes menor, ficando sempre ali entre 4% e 6%. E agora que está abaixando um pouco mais, né, aqui em 2020, nesse segundo trimestre, que não está, pelo jeito não está atualizado o segundo trimestre, mas no segundo trimestre que ela ficou abaixo de 4%. A gente vê que anteriormente ela sempre ficou aqui entre 5%, entre 5% e 6%, tá vendo? Entre 5% e 6%, falando de margem EBIT. Quando a gente for colocar a margem, a gente não tem aqui no fundamento, infelizmente, a margem líquida. Vai ter que ver, para a gente pegar histórico, teria que entrar no próprio RI da empresa. Mas como a gente vê aqui, uma coisa que você pode ver é o seguinte: como você tem o EBIT aqui sempre entre 4% e 6%, a margem líquida dela, vamos ver se ela tem dívida. Dívida líquida sobre a EBIT, ela tem dívida. Então a margem dela realmente vai ser um pouco menos que isso, vai estar sempre rodando abaixo de 4%. Qual que é um ponto? Essa é uma dúvida muito boa, tá?
qual que é um ponto que a gente tem que levar em consideração? Primeiro lugar é o retorno, a eficiência sobre esse investimento, que é o retorno de fato que a empresa dá. A margem é um dos componentes, mas quando você olha indicadores como ROI e como ROIC, eles são bem altos na Raia Drogasil, bem altos. A gente tem um ROI de quase 18% e um ROIC de quase 19%. O que isso mostra para a gente? Mostra que, mesmo com uma margem muito baixa, ela consegue entregar bons resultados. Essa é a principal coisa que mostra. E aí, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente olha uma margem baixa dessa? Primeira coisa, quando você bater um olho na margem, você tem que ver o quão necessário aquele produto é. Quão necessário o produto ou serviço que a empresa vende é. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem uma margem baixa, essa empresa ela ganha dinheiro pelo volume de vendas. Se você entrar, isso em qualquer tipo de empresa que tenha, qualquer segmento que você tenha uma margem baixa. Se você pega, por exemplo, o supermercado, é exatamente assim. Pega Carrefour, etc. Esses caras têm uma margem baixíssima. A mesma coisa para varejo de roupas, se você pega a loja Renner, etc., C&A, todas também têm uma margem baixa. Todas essas pessoas, todos esses varejos, eles ganham, e a Raia Drogasil é um varejo, isso tem que ficar claro, né? Ela vende medicamentos, ela não é setor farmacêutico, né? Ela tem farmácia, mas a farmácia dela nada mais faz do que vender produtos para os outros. Ela ganha na margem, ela ganha na diferença entre o que ela compra do fabricante e o que ela vende. Então é varejo puro, vai ter margem pequena. O grande ponto é visualizar que uma margem baixa, o que eu estava falando, uma margem baixa você ganha no volume de vendas. Se você tem um produto com uma margem baixa e que tem uma recorrência, que tem algum risco, isso fica muito arriscado. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de automóveis com uma margem baixa, cai fora. Porque a primeira crise que tiver, o seu volume vai diminuir drasticamente e você vai ir para o ralo, o resultado financeiro vai para o ralo. Por quê? Porque você vai ter uma margem baixa com volume baixa, aí já era. Agora, o ponto da Raia Drogasil, o que dá um pouco de vantagem para ela em relação a isso, é que o produto que ela vende é altamente necessário, que são medicamentos. Então, uma das últimas coisas que alguém deixa de comprar, independente da crise, é um remédio. Ele está entre as prioridades vitais, aí, junto com alimento, etc., né? Medicamento é muito comprado. Então, esse é um ponto positivo. Isso seria um peso positivo para a Raia Drogasil, que ela deu um retorno histórico muito forte e ela tem uma margem baixa com um produto que tem uma previsibilidade maior, que tem um risco de sofrer uma queda menor do que os outros. E aí, outro ponto, que aí ele é um ponto contraposto a esse, que está ligado diretamente, é que a Raia Drogasil ela tem uma parte da receita considerável que vem do que ela chama dos itens de perfumaria, que nada mais são do que tudo aquilo que tem na farmácia que não é remédio. A farmácia sim, tem tudo hoje em dia. Tem shampoo, perfume, barra de cereal, suplemento, tem tudo. Então, a maioria disso tá dentro aí de perfumaria. Esses itens, sim, eles vão sofrer parte desse impacto caso você tenha uma crise, caso você tenha qualquer situação financeira, qualquer situação econômica menor. Outro ponto que você deve analisar em uma dúvida desse tipo. Isso é muito interessante porque a ideia aqui não é falar, só uma observação rápida, que eu estou comprando tanta coisa para arrumar o estúdio aqui, que olha só parece propaganda de coisa de estúdio, microfone, câmera digital, já montei, galera, não precisa fazer propaganda de mim para isso não. Mas, continuando, a ideia é passar normal. aqui... Até irrita isso. A ideia é passar aqui, não individualmente da Raia Drogasil, mas te ensinar o caminho que você consegue aplicar em qualquer outro. Beleza? Sim. Então, esse está sendo o objetivo. Então, você já viu que a margem líquida está baixa. O primeiro ponto que você olharia é se o produto ele tem uma previsibilidade maior, ou seja, ele é um bem com uma necessidade, com nível de necessidade considerável. Se tem um retorno, tanto ROI quanto ROIC alto, ou seja, tem uma margem baixa, mas consegue gerar lucro. E aí, outro ponto fundamental, isso é fundamental em empresas que têm uma margem baixa, a dívida. Se você tem uma empresa com margem baixa e uma dívida alta, muito risco. Você tem muito risco envolvido. Porque é aquilo que eu falei, né? Imagina você tem uma empresa de carro com uma margem baixa e com uma dívida alta. Primeiro impacto econômico, vai parar de vender carro, você vai deixar de vender, você vai perder o volume, a sua margem é muito pequena.
você tem que pagar todos os juros da dívida, vai virar uma bola de neve, essa empresa tem uma grande chance de falência. Nesse caso da Raia Drogasil, ela tem uma dívida bem controlada, abaixo de 2 aqui, 1,34. Então, esse é um ponto positivo para ela. E ela tem essa dívida mesmo fazendo uma expansão absurda, tá? Ela abre uma carambada de loja. Tem, se não me engano, que era uma loja por dia que ela abria. Então, assim, é muita loja. O plano de expansão dela é muito forte. E mesmo assim, ela tem uma dívida líquida sob a vista bem baixo. Bem baixo. O grande ponto de uma empresa que tem uma margem baixa é isso. Então, nesses critérios, a Raia Drogasil fica ok, sabe? Ela fica viável, ela acaba sendo viável por conta disso. E aí é interessante isso que você falou da planilha de ouro, porque isso é fundamental que esses critérios que você coloque lá, vários deles podem ser flexíveis. Vários deles podem ser flexíveis. Principalmente porque a maioria das informações eles pegam se baseando no último trimestre. Então, aqui, por exemplo, se você corta a margem por 5%, depois nem dá uma aumentada para dar uma olhada em alguma outra empresa, etc., você pode deixar escapar uma Raia Drogasil, que pelo menos daria para você entrar e analisar, e uma empresa que tem um lucro, um crescimento de lucro absurdo, igual ela vem tendo. Então, sim, assim, lembrando que, assim como qualquer empresa que você for colocar na carteira, ela tem o risco, claramente, ela tem o risco tanto da margem, de ter uma margem pequena, mas também dela ter uma perspectiva de crescimento muito grande. O que acontece? Isso é clássico, tá? Isso é normal. Uma empresa que está crescendo quase 20% ao ano, isso é muito forte. Nossa, olha o crescimento do lucro dela, é absurdo. É muito forte. O crescimento anual de mais de quase 30%. Isso aqui é absurdamente forte, esse crescimento que ela tem. O que acontece? Automaticamente, ninguém é bobo, não existe bobo na bolsa, só alguns, mas não vem ao caso, mas no geral não existe. Então, o que acontece? Que quem vê isso daqui, uma empresa que está crescendo 30% todo ano, é claro que eu vou pagar um valor mais caro por ela. É óbvio que eu vou prever que o lucro dela vai continuar subindo. Ninguém é bobo. Então, por isso, você tem múltiplos altos. Você tem aí empresa valendo 50 vezes aí o lucro dela. E, claro, a perspectiva de crescimento que está imposta nela e pela qualidade da empresa. Então, o grande ponto é que ela tem, sim, um risco aí por conta da margem. E eu não diria um risco, mas ela é uma empresa, ela é claramente um case de crescimento. E todo case de perspectiva de crescimento possui o risco de não crescer. Ela não é igual qualquer outra empresa, que se você comprar e se manter do mesmo jeito, vai ficar ok. Você tem, por exemplo, aí quando a gente pega, vou dar um exemplo até bem prático, Banco do Brasil. Se você pega o Banco do Brasil, ele tem aí, olha isso, o preço sobre o lucro dele é menos de 6. Ou seja, é 10 vezes menos que a Raia Drogasil. O que isso significa? Se você investe no Banco do Brasil e ele fica igual está hoje, caminhando de lado, já vai estar bom pra caramba. Já vai estar bom pra caramba, porque em 6 anos ele já vai pagar aí o preço que você pagou nele, já vai dar de lucro que você investiu. Então, já seria muito bom. E por que ele está esse preço? É à toa? Não, porque ele é o contrário. O mercado olha para ele e fala, olha, eu acho que ele não vai manter esse lucro, não. Pô, com um monte de fintech aparecendo, com o governo como controlador. Agora a gente tem um governo que está focado aí mais, tá profissionalizando a gestão dele, mas eu não sei o que vai acontecer na próxima eleição. Eu não sei o que vai acontecer com a gestão dele, se vai abrir mais para ajudar o governo a usar como ferramenta política ou não. E ainda tem as fintechs tudo subindo, quer saber? Para mim, eu acho que ele não se mantém do jeito que está. Claro, isso falando um entre aspas aqui, né? O que o mercado diz sobre ele. E aí, por isso, você tem um preço baixíssimo. É interessante olhar isso até para mesclar, de fato, sabe? De você... A gente sempre fala muito que o preço é sempre o último elemento, que você consegue claramente fazer uma análise, incluir ótimas empresas na carteira e ter um resultado excelente, sem ficar gastando energia olhando o preço. Mas o ponto é que você consegue fazer isso por diversificar. Porque aí você bota uma empresa, não o Banco do Brasil, né? Mas estou dando um exemplo. Haja microfone aparecendo. Mais aparecendo, mas você bota uma empresa com um preço sobre lucro muito baixo, diversificado aí com
com empresas que possuem uma perspectiva de crescimento maior, ao mesmo tempo você vai estar equilibrando sua carteira e algumas dessas vão estourar. E tem diversos cases. A Raia Drogasil é um clássico exemplo, que a gente olha hoje, as pessoas se assustam, falam, caramba, tá 40 vezes preço sobre lucro. Se você olhar 1 ano atrás, 2 anos atrás, também já estava muito alto e continua crescendo muito. Então, não deixa isso também te espantar. Tá. Beleza? Nosso tempo está acabando, mas vale a pena dar uma passada aqui nessas ações que você já colocou. Então, a maioria você mesmo já citou, que são alguns micos clássicos aí que a galera inclui muito por essa euforia, e não tem problema nenhum. Eu falo isso muito, acho que eu já falei, inclusive, em outra mentoria, mas pode ficar repetitivo porque vale a pena, é que a grande sacada dos investimentos, de você errar nos investimentos, o que te arrebenta quando você está começando não é errar. Errar não tem problema absolutamente nenhum. Se você erra, é até melhor. Quanto mais rápido você erra, quanto mais rápido você perde dinheiro investindo, é melhor. O que importa nos investimentos é aprender. Simples, simples assim. Simplesmente porque a gente está falando de algo que você vai levar por anos e anos. Então, se você errar agora, eu não sei nem se isso daqui está atualizado, esses valores aqui, mas não importa. Mas vamos supor que seja isso daqui de fato. Pô, você errou com uma parte do seu patrimônio que eu acredito que seja pequena em relação ao que você tem no total. Você não entraria arriscando tudo e colocando tudo aqui em OIBR. Você não faria isso. Então, como eu disse, né? Principalmente nessa, né? Oi? Principalmente nela. Exato. Então, quando eu falei ali que não tem bobo na bolsa, mais ou menos, porque tem bobo que sim, faz isso, que olha a OIBR e fala assim, é a oportunidade da minha vida, vou colocar meu dinheiro todo e vou enriquecer rápido. Aí isso daí tem que pagar pela ganância mesmo. Mas quem investe simplesmente porque olhou e falou assim, pô, ele me convenceu. Os caras são bons em convencer, a verdade é essa. Os caras que, gestor de fundo, carteira recomendada, esses caras convenceram o cliente a vida inteira a investir em produto ruim. Então, o que eles são bons é de convencer. Eles podem não ser muito bons em escolher ação, mas convencer, os caras são bons demais. Então, realmente, é fácil de você convencer a galera que é um bom investimento. Então, você ouve aquilo totalmente propício a fazer investimento. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque você vai errar com isso daqui do seu patrimônio, que não vai significar nada lá na frente. E um acerto que você tirar disso pode se transformar em um patrimônio gigantesco lá na frente, porque isso vai moldar toda a sua estratégia de investimento que você vai levar por 5, 10, 15 anos. Então, o grande ponto é esse. E claramente você fez isso aqui, né? Você já marcou de roxo aqui as que você tem dúvida. Foi perfeita a colocação sobre a SLC, tá? Ela é uma empresa das que você colocou aqui. Talvez seja, talvez não. A que seria. É a única, né? É uma que seria talvez viável, sim, cabendo na carteira. Outro seria viável num caso muito, tipo assim, se acreditar no turnaround de via varejo. Pode acreditar. Eu não teria problema nenhum você ter 1% da sua carteira nela e acreditar nisso. Porque pode acontecer o turnaround de ser enfim, se transformar numa empresa boa, assim como pode acontecer com o Oi, qualquer uma aqui. Mas uma empresa que você, no equilíbrio risco e retorno seria viável para ter em carteira, e realmente a SLC ela entra nisso. E você colocou perfeitamente, não é uma das melhores, é um setor muito complicado, onde a gente nunca teve empresa boa na bolsa, nunca. A gente nem sabe o que é isso. Quando a gente olha uma empresa... Eu até ia perguntar do setor, eu achei bem arriscado. Porque quando... Ela é até complicada, porque ela sempre foi... Todas as empresas agrícolas sempre foram muito difíceis de analisar. Principalmente para investidor individual, ela é muito difícil de analisar. Eu, normalmente, isso não foi eu que falei, né? Mas o Charlie Munger, que é o braço direito lá do Warren Buffett, toca aí um dos maiores fundos do mundo. Fundos não, né? Uma das maiores holdings do mundo, a maior holding do mundo. Ele já falou isso, que se ele não consegue explicar como funciona um negócio para uma criança de 6 anos, ele não investe. E a SLC, eu confesso que é um pouco isso, porque não é simples de você explicar. Você tem questão de safra e preço de soja, é complicado. Mas, se tem uma empresa no setor que é boa, é ela. Porque o resto não chega nem perto. O resto é maluquice. O resto é maluquice você olhar.
Agora ela já vem aí há alguns anos dando resultado bom, de fato. Se você olhar a curva de lucro, ela sempre dava prejuízo, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro. E tem alguns anos que ela está crescendo aí. E ela saltou. Mas isso me deixou com muita dúvida, né? Porque eu não sei até quando que isso vai... Porque ela teve algumas quedas também. Eu falei, oscila muito. Eu fiquei com um pouco de receio também por conta disso. Isso é um pouco... Essa lição você tira um pouco com o que está acontecendo agora com o Cogna. Cogna está sendo muito falada também. Tem um trader aí que falou de Cogna 15. Cogna é 15. Tá parecendo eleição de vereador, né? Não sei quem é 15, é 20. Tá tipo isso. E aí criou uma euforia gigantesca sobre Cogna. Gigantesca porque ela realmente deu um salto de lucro nos últimos 3, 4 anos que foi muito forte, muito forte. Mas se você olha depois 10 anos, você vê os 6 anos, tá lindo. Se você olha para trás, sempre patinando entre lucro e prejuízo, entre lucro e prejuízo. Então, às vezes, a gente tem que entender que saltos de 2, 3 anos, eles são muito frágeis quando a gente fala de uma empresa, muito frágeis. Porque quando a gente está falando de olhar empresas durante 5, 10 anos, quando você vê uma curva de lucro crescente, você não está vendo só resultados, você está vendo cultura, você está vendo processo, você está vendo uma máquina funcionando, de fato, sabe? Tudo redondinho naquela empresa que faça ela rodar de uma maneira que ela está sempre crescendo. Agora, quando você vê 2, 3 anos disparando, isso não significa, de fato, nada, se você for pensar. Porque, enfim, se uma empresa tiver algum fator externo ou algum fator ali transformacional de curto prazo que fez dar esse resultado, isso para quem quer ser sócio de longo prazo não vai fazer diferença nenhuma, você vai descartar essa informação. É exatamente o que você tira de Cogna. Não que Cogna não seja uma empresa boa e que não vai se recuperar, não estou entrando nesse mérito, mas claramente, quem entrou com tudo, com uma porcentagem grande nela, por ganância e por acreditar que era excelente, porque teve essa curva de lucro, acabou se ferrando um pouco agora, pelo menos no curto prazo, né? Aquela que ela se recupere, mas acabou correndo o risco, mesmo que ela se recupere, correr um risco muito maior do que o necessário, simplesmente porque olhou para uma curva de lucro de curto prazo. Beleza? Beleza. Marcela, tudo claro? Esclareceu bastante coisa para você? Tem mais alguma dúvida? Tenho mais uma. Claro, pode Tem uma dessas ações aí, é a que na verdade, eu acho que é a que eu menos tenho informação até atual, que seria a Gafisa, e ela está num preço bem inferior ao que eu paguei. Uma coisa que eu aprendi muito desde quando eu comecei a comprar é que eu percebi que não me impacta tanto essas quedas, eu consigo esperar, eu tenho essa paciência, eu não fico desesperada e vendo tudo, né? Mas eu não sei até que momento que isso é bom. Então, é difícil, principalmente esse tipo de ação, né? É bem o contrário do curso, é aquele tipo que tira o sono que você fala, né? Que você fica mais preocupado, não sabe o que fazer. Então, o meu ponto hoje eu não sei se eu, por exemplo, valeria a pena esperar para ver se ela se recupera mais um pouco, para não perder tanto dinheiro, ou mesmo... Ou eu deveria, tipo, vender agora para investir em alguma outra que eu tenha mais certeza. É difícil tomar uma decisão assim, porque também é imprevisível, né? Sim, não dá para saber. Você está certeira nas colocações, você está certeira nas colocações. É exatamente isso. É completamente imprevisível no curto prazo. Completamente imprevisível no curto prazo. Se amanhã o gestor de fundo que falou para você comprar via varejo gravar um vídeo bonitinho e com algum blogueiro grande falando de Gafisa, tem tudo para convencer a galera a entrar e fazer aumentar o preço no curto prazo. Então, assim, no curto prazo é imprevisível. Qual é o que eu posso te ajudar nisso? Qual que é a ajuda que eu te dou, te dando opções? Quais são as opções que você teria? A primeira delas não seria em ordem de o que fazer ou não, mas as opções que você teria. Uma delas simplesmente vender e não ligar para se vai valorizar ou não e alocar isso já em ações que você tenha confiança e que você acredita que você vai levar para o longo prazo. E a outra é esquecer completamente. Porque o que não é saudável é você ficar nesse meio termo. É você ficar
acompanhando como ela está indo para você saber quando vende ou não. Isso não é legal. Isso não é legal porque acaba te tomando seu tempo, sabe? Gastando essa energia para algo que não faz muito sentido. Então, o que eu faria? Eu tomaria uma dessas duas decisões. Lembrando que não faz sentido nenhum se arrepender de qualquer uma delas, porque o que acontecer não, o valor que eu tenho nela nem é tão grande, então... Exato. Então, tudo assim, bem, eu estou fazendo isso. Eu estou deixando uma hora, quem sabe. Essas duas opções, elas vão ser ok, sabe? E aí falando individualmente, eu preferiria... Ih, a bateria acabando. Eu preferiria... deixa eu colocar para o carregador. Não sei nem por que estava sem. Eu individualmente, né, falando mais uma vez, isso é uma decisão totalmente pessoal, mas o que eu fiz, na verdade, né, quando eu comecei, tinha vários testes aqui, era muito pior do que isso, mas o que eu fiz foi vender e até por eu ter um toque de olhar minha carteira e falar assim, pô, essa daqui é a minha carteira. Então, isso me incomodava quando tinha alguma coisa ali errada, quando tinha alguma coisa diferente. Mas a segunda opção também de você esquecer completamente, também é válido. Deixa ela lá. Só tem aquele analogia que de vez em quando eu falo, que é o filme ruim, né? Que o filme ruim, se a gente assistiu até a metade de um filme ruim, ferrou, que você vai assistir até o final. Você vai querer, na esperança de que fique bom. Então, é só importantíssimo que você não tenha essa esperança. Não fique querendo ver até o final por ela ficar boa. E sim por você, por exemplo, quando a gente fala, se a gente está falando de curto prazo, né? Muito mais por momento, talvez, econômico, você fala assim, cara, tá cheio de incerteza, e tá no meio de uma crise, acabou de passar uma crise, etc. Então, todas as ações estão mais baixas. Então, eu não quero vender agora, porque eu sei eu estou esperando mais por conta disso. Exato. Mesmo. Você fala assim, porque eu sei, eu acredito que esse momento vai melhorar. Então, esquece elas, finge que você não tem, e aí você olha só quando você vê que Ibov bateu algum recorde aí, bateu 120, voltou para 130, qualquer coisa desse tipo, e você fala assim, opa, eu tenho aquelas crianças lá esquecidas, vou pegar elas e vou vender agora. Basicamente é isso. Não, legal. Fechado? Fechado. Deu uma clareada boa? Ajudou bastante. Ótimo. Também gostei bastante. Teve bastante pontos que eu acho que a gente conseguiu abordar de uma maneira bem exemplar, sabe, para outros casos. Então, quando a gente falou de renda fixa, quando a gente falou da Raia Drogasil, aqui falando exatamente da situação, isso eu acho muito interessante porque essas dúvidas que você tem são dúvidas muito comuns. Essa de estar com a empresa ruim e não saber o que fazer, o ponto clássico. Da renda fixa também é muito comum você ter essa dúvida da renda fixa. Então, com certeza absoluta, vai ser uma mentoria que vai agregar bastante para a galera. Então, eu te agradeço até. Foi bem. Obrigada a você. E por todo o suporte também. Obrigada. Beleza. Essa foi mais uma mentoria individual. Estamos juntos. Mais do que nunca, aquele abraço.